Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Convide sempre aqui às segundas-feiras, às 20 horas, nossas reflexões do Evangelho do Cristo à luz sobre a ótica na perspectiva da doutrina espírita. Neste ano de 2023, iniciamos uma jornada olhando para o Novo Testamento, em especial para as cartas de Paulo e, de forma mais específica ainda, Carta de Paulo aos Romanos. Aqui a nossa série Romanos verso a verso. Só relembrando também, seja na página do Facebook, que você pode curtir, assim como no canal do YouTube, que você se inscreve, aciona o sino de notificações para receber os novos vídeos das nossas atividades semanais. Basta digitar NEPV de Jesus e se inscrever, interagir conosco, já pedindo desde já aí, leve a mensagem adiante através dos seus compartilhamentos, ao mesmo tempo em que esteja à vontade para fazer seus comentários, sugestões, mesmo questionamentos, perguntas que podem vir ao longo do nosso estudo, da nossa reflexão de hoje. Dando sequência, então, ao comentário à carta de Paulo, vamos aqui verso a verso, essa é a proposta, e alcançamos hoje, então, ainda no capítulo 1 da carta aos Romanos, o verso de número 15. Então, texto central, Romanos, capítulo 1, verso 15. Aqueles que tiverem aí as suas Bíblias em mãos, as suas traduções, independente de qual seja, eu vou utilizar aqui duas, né, para trazer para vocês referenciais distintos, mas com o mesmo sentido, o mesmo significado daquilo que está sendo ensinado aqui na carta aos Romanos. Através do ditado de Paulo, da anotação do escriba Tércio, nós lemos na tradução, primeiro, de João Ferreira de Almeida, da seguinte forma: E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Essa tradução de João Ferreira de Almeida. Na Bíblia de Jerusalém, tradução católica, encontramos esse 15º verso no primeiro capítulo da Carta aos Romanos com a seguinte tradução: Daí meu propósito de levar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Compreendendo aqui, gente, num breve entendimento, né, o que Paulo, dentro deste pequeno verso, está nos tratando, há uma ideia grandiosa, apesar do reduzido verso. Paulo primeiro está a nos alertar para esta prontidão, que inúmeras vezes nós vacilamos. Nós ficamos naquela condição, né? Mas acho que ainda não estou pronto. Acho que eu preciso aprender mais, amadurecer mais, saber mais, para depois levar a mensagem. Nós esquecemos, no entanto, que Jesus, ao eleger o seu grupo apostólico, os seus discípulos inicialmente, apóstolos depois, discípulos, portanto, alunos, não buscou espíritos prontos, não buscou seres humanos perfeitos. Jesus não ministrava para anjos, mas para homens, que ele próprio dizia, eram doentes da alma. E ele vinha para os doentes, ele vinha para aquilo que estava perdido, para aquilo que não teria jeito, se ele não tivesse vindo ao nosso encontro. Jesus, portanto, ele já entende de antemão
Qual é o tipo de material humano que ele teria em mãos para implementar o Evangelho sobre a terra? Então, amados, não é a minha imperfeição, não é a tua imperfeição que está contando nessa história. O que está em jogo aqui é a perfeição do Cristo, representando a inteligência suprema, a santidade perfeita, que é o nosso Pai Criador. E são eles que vêm ao nosso encontro, também na presença de nossos benfeitores espirituais, em especial do nosso anjo guardião, para nos inspirar, para nos intuir, para tocar a nossa consciência, relembrando aquela voz divina que nos impele a, de fato, entender, saber, conhecer, mas, sobretudo, tocar o sentimento para promover mudança, nova vida, novo caminhar, um outro olhar para as coisas, para as pessoas, situações, circunstâncias, para nós mesmos, para aqueles que convivem conosco. Esta é a proposta. Então, Paulo aqui, quando dita nesse 15º verso do primeiro capítulo em Romanos, e assim quanto está em mim, estou pronto. Paulo vai nesta condição. Paulo aqui escrever a carta já é um apóstolo com uns 20 anos de estrada. Mas ele não deixa de lembrar em todas as suas cartas qual era a condição dele. Ele se julgava o maior dos pecadores, o maior dos desviados, porque ele perseguira a igreja de Deus. Ele perseguia a comunidade cristã. E é de se notar com especial atenção também que na situação descrita por Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando trata sobre a conhecida conversão do doutor da lei, Saulo de Tarso, ao avistar a presença luminosa do Cristo ressuscitado, a pergunta de Jesus é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo poderia pensar assim, mas eu não estou te perseguindo. Você nem está aqui. Você não está aqui encarnado como aqueles a quem eu lançava na prisão, aqueles que de fato eu perseguia. Quem Saulo e os seus companheiros estavam perseguindo, na visão daquele judaísmo extremado do primeiro século, era a igreja cristã. Era a comunidade dos corações afeiçoados à mensagem do Cristo. Veja como Jesus se posiciona na condição daquele que de fato é a cabeça dessa comunidade. É o tutor dessa comunidade. É aquele que a representa de tal maneira que ele se posta no lugar dela. Saulo, por que me persegues? Ao perseguir minha comunidade, tu me persegues, Saulo. Interessante notar isto. E ainda mais quando Paulo fala dessa prontidão. Para quê? Ele anuncia que é para levar, que era para proclamar o Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Essa boa notícia é bom que sempre ressaltemos. A boa nova que temos para comunicar às pessoas é Jesus, o Cristo. O fato de que ele veio, de que jamais esteve ausente, de que permanece conosco.
e que ele se põe no nosso lugar diante de Deus, nos representando em sua justiça, como aquele que cumpriu integralmente a lei, cumpriu integralmente os mandamentos. É a nossa referência, é o nosso guia, é o nosso modelo, é o nosso orientador, é o inspirador das nossas vidas, o nosso mestre e Senhor. E se eu me posiciono nesta condição em que o senhorio do Cristo faz sentido para mim, eu vou não só ouvi-lo, mas eu vou me interessar a viver o Evangelho. E esta é a tarefa central, e sim, dificultosa para nós. Porque quem somos? Se não uma comunidade antes de espíritos rebelados, de espíritos que não querem cumprir a lei, que se mantêm teimosos, afastados de Deus. Pois é a esta comunidade que a carta aos Romanos pede prontidão para anunciar o Evangelho. Porque ao fazer isso, nós promovemos, antes de tudo, mudança de rota em nós. Seja a nossa boca a anunciar essas boas novas de paz, de amor, de fraternidade, de solidariedade, de benevolência, indulgência e perdão mais do que palavras, sejam a pauta diária da nossa existência. Paulo está anunciando aqui, sim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Mais um ponto aqui. A comunidade cristã estava em Roma. Não é de Roma. Não era de Roma. Estava por lá. Como estava na Galácia, como estava em Corinto, como estava em Tessalônica. Em outros tantos pontos, àquela época, em outros inúmeros pontos, aos milhares, planeta fora, hoje, aqui, neste século XXI. Eu estou querendo dizer que seja a existência física das comunidades, como organizações religiosas, escolas preciosas para o nosso aprendizado e exercício dessa mesma mensagem do Evangelho para as nossas vidas, também não percamos de vista aquela comunidade, aquela eclésia, aquela assembleia, aquela igreja anunciada por Paulo na carta aos Gálatas. Só relembrando aqui, quando no 4º capítulo, no verso 26, ele vai dizer: mas a Jerusalém que é de cima, a Jerusalém que é do alto, esta é mãe de todos nós. A comunidade é a assembleia invisível, mas presente, de todos aqueles espíritos que já entregaram as suas vidas em sinceridade a este Evangelho do Reino, que dá propósito para as nossas vidas. Veja que esta é a palavra utilizada na Bíblia de Jerusalém, na tradução desse 15º verso. Daí meu propósito de levar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Essa igreja, essa comunidade invisível que circula por toda parte para anunciar a todos os povos, línguas e nações a presença real dessa pessoa que é Jesus, o Cristo,
para reformular entendimento, pensamento e sentimentos, para que de fato o reino dos céus, a ser construído em nós, possa se exteriorizar no mundo em que a boa nova seja a pauta diária para a nossa transformação. Com Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, relembramos aqui as palavras do codificador, quando no capítulo de número 18, entre os itens de número 4 e 5, 28, desculpem, do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, tratando sobre as preces, as coletâneas de preces, Kardec vai mencionar aqui, entre os itens 4 e 5, as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, olhando lá o capítulo 18, verso 20. Em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. Kardec comenta no 5º item assim: por essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou menor número de pessoas que o atrai, uma vez que em lugar de 2 ou 3 pessoas, ele poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anime, umas com relação às outras. Ora, para isto, bastam 2. Mas se essas 2 oram, cada uma delas, do seu lado, se bem que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, se, sobretudo, elas mesmas se veem mal, com ódio, com inveja, com ciúme. As correntes fluídicas dos seus pensamentos se repelem, em lugar de se unirem por um impulso comum de simpatia. Então elas não estão reunidas em nome de Jesus. Jesus não é senão pretexto da reunião e não o verdadeiro motivo. E o que precisamos aqui, diante deste propósito, é união de pensamentos, comunhão de pensamentos, tendo por centro, finalidade real, o nosso relacionamento com Jesus. Porque isso dirá sobre a qualidade do nosso relacionamento com o próximo. Amigos, essas foram as nossas reflexões aqui, olhando para esse primeiro capítulo da carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no verso de número 15. Ficam aqui as reflexões e o nosso convite. Nosso estudo, Romanos verso a verso, sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Seja na página do Facebook ou no canal do YouTube, basta digitar NEP Vede Jesus. Participe conosco, interaja através de comentários, de sugestões, de perguntas, questionamentos. Leve adiante a mensagem para o maior número de pessoas possíveis. A ideia é esta: Evangelho de Jesus sob a perspectiva espírita para a renovação do nosso entendimento e do nosso sentimento. Deixo aqui os meus votos de paz, luz e sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.